Fala pessoal, beleza? Agora a gente vai começar a nossa aula prática para a gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu durante esse curso, tá? Eu vou mostrar algumas técnicas que a gente já aprendeu nas outras aulas, eu vou colocar elas para vocês entenderem como que elas podem funcionar no dia a dia, no desenvolvimento dos projetos. E primeiro a gente vai começar a fazer o nosso arquivo aqui, tá? A gente vai configurar ele. Eu vou colocar o padrão de Full HD, que é 1920 por 1080. Aqui eu vou deixar como aula prática. E eu vou deixar em 72 dpi, tá? A resolução vai ficar isso aqui mesmo, todo o restante vai ficar igual também, tá? Então eu vou criar o arquivo aqui e a gente já tem o nosso arquivo criado, tá? A primeira coisa que eu gosto de fazer quando eu crio meu arquivo para desenvolver um projeto é criar as guias. E geralmente as guias eu trabalho de forma bem padrão, tá? Então eu venho aqui, visualizar, novo layout de guias. Aqui ele vai me dar um guia pré-determinado, pré-definido. Eu gosto de colocar um guia personalizado. Aqui essa medianiza é o espaço entre as guias. Eu não gosto de colocar, a não ser que seja um projeto para web. Em cima também eu vou tirar essa margem. Abaixo também eu vou tirar essa margem. Aqui eu vou deixar 15 colunas, vão ficar 15 colunas assim. E linhas eu gosto de deixar em torno de 10 linhas e eu também tiro essa medianiza aqui. E eu vou ter o meu arquivo desse jeito aqui, tá? Aqui eu vou tirar também. Melhor, já deixo tudo sem margem aqui e vou deixar só em colunas e linhas. Então vou ter 15 colunas e 10 linhas. Beleza? Tá. Primeiro ponto já está feito. Então geralmente eu gosto de fazer dessa forma. Só para vocês entenderem, a gente vai trabalhar essas informações aqui nessa peça que a gente vai desenvolver juntos agora. Então vai ser como se fosse um anúncio para a BMW, para divulgar o novo 320i, mais completo e maior desempenho. Aqui tem algumas informações. Aqui é sobre potência, de 0 a 100, consumo médio. Também a gente vai colocar o logotipo, o endereço. E a gente vai colocar o logotipo do IBAMA a respeito do limite de velocidade, se beber, não dirija. Tá? Então, basicamente, essas são as informações que a gente vai ter nessa peça conceitual, onde a gente vai desenvolver como estudo. Tá? De material, a gente vai trabalhar em cima dessas imagens aqui. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer essa peça conceitual com base nessas imagens que a gente tem aqui, tá? Então a gente tem um carro de costa, a gente tem um carro meio de frente, a gente tem essa fumaça, deixa eu aumentar para vocês verem aqui. A gente tem esse cara aqui olhando para o lado, a gente tem essas faíscas, o logotipo da BMW já está em PNG, o logotipo do IBAMA também, a gente tem imagem dessa cidade, a gente tem esses pontos que não vão aparecer aqui agora porque o fundo está branco, e a gente tem mais esse cara aqui, tá? Com base nessas imagens aqui a gente vai começar os nossos estudos para desenvolver essa peça conceitual, tá? O que eu gosto de fazer primeiro? Nesse caso aqui, como o foco ele é mais voltado para o conceito, eu gosto de começar trabalhando a imagem. Como as informações elas vão ser um pouco mais secundárias nessa peça, geralmente eu gosto de criar algo pensando primeiro no conceito e depois eu vou encaixando os textos. Se fosse ao contrário e eu fosse desenvolver uma peça com foco na informação, eu priorizaria primeiro a informação e depois eu priorizaria o conceito. Ou seja, o conceito ele ficaria em segundo plano. Beleza? Então vamos começar a puxar as peças para cá. A primeira peça que eu vou puxar vai ser esse carro aqui. Eu vou clicar nessa imagem aqui do carro. Eu vou trazer para cá. E eu vou arrastar para essa barra aqui, tá? É uma barra que fica do lado da aba. O que vai acontecer? Ele vai abrir uma nova aba para mim. Aqui eu vou tirar um pouquinho o zoom. E o que eu vou precisar fazer agora para remover esse fundo branco, mas manter a minha sombra? A gente já tinha conversado sobre essa técnica de como remover esse fundo e manter a sombra de forma perfeita, intacta. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser duplicar. Eu vou desbloquear essa camada aqui, clicando nesse cadeado. Eu vou colocar uma cor sólida aqui por baixo de tudo. Tá? Então eu vou deixar, sei lá, por hora eu vou deixar esse tom de azul aqui talvez. Esse aqui. Vou colocar para baixo aqui. Essa cor de fundo não vai aparecer aqui, porque eu tenho duas camadas em cima que estão com o fundo branco. Então, o que eu vou precisar fazer? Tá? Primeiro, eu vou ocultar essa camada aqui e eu vou colocar aqui como sombra. Vocês lembram que a gente estava conversando lá no modo de mesclagem que a gente consegue ocultar tudo que é branco na imagem através do modo de mesclagem multiplicação? E olha só, todas as áreas da nossa imagem onde eu tenho branco, ele é ocultado. Ou seja, basicamente, ele torna transparente, eu consigo ver o que está no fundo. Então esse aqui é o primeiro passo que eu vou fazer, tá? Segundo, agora eu vou vir aqui na camada de cima e eu vou colocar carro.
Nessa camada do carro eu não vou fazer um corte tão preciso como na caneta, geralmente eu gosto de fazer na caneta, mas nesse caso aqui eu vou procurar fazer com uma seleção mais automática. Eu já mostrei para vocês como que funciona a ferramenta de seleção de objeto. Você vem aqui selecionar assunto. Aqui vocês podem perceber que ele selecionou algumas áreas de dentro também, tá? Eu mostrei para vocês como que faz para fazer uma nova seleção com base nessa ferramenta aqui também, mas nesse caso aqui, como não é nada muito preciso, eu vou fazer na mão mesmo. Escolher a ferramenta laço, eu seguro Shift e eu vou marcando essas áreas aqui onde eu quero que ele junte na seleção, ou seja, vai ficar só a seleção de fora, tá? Aqui vocês perceberam também que ele selecionou uma área da sombra. Eu não quero a área de sombra, eu quero só a área do carro. Eu venho aqui nessa ferramenta de novo, só que agora ao invés de segurar Shift, eu vou colocar como Alt. E olha só, faço uma seleção bem suave aqui e ele já excluiu aquela área para mim. Aqui é a mesma coisa, seguro Alt e ele fez esse refinamento, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Essas áreas escuras aqui não tem problema, porque quando eu uso o modo Multiply, ele já deixa uma área toda escura para mim. Então não vai fazer tanta diferença ali. Deixa eu adicionar essa parte da seleção também. Ferramenta laço, segura Shift e faz essa seleção aqui. Pessoal, para voltar para o tamanho real, o zoom aqui, eu estou usando o Command 1, tá? Para quem usa o Windows é Ctrl. Nesse caso, já tenho minha seleção pré-definida e o que eu vou precisar fazer, tá? Eu só vou precisar clicar aqui e pronto. Olha só o que aconteceu. Ele ocultou toda a parte de fora do carro. Eu vou tirar a sombra aqui para vocês verem. O carro basicamente está desse jeito aqui. E como eu já tinha essa área da sombra demarcada aqui, eu tenho esse resultado, tá? Aqui a gente vai precisar fazer o seguinte, sobrou uma área branca, e essa área branca, como vocês podem ver, essa camada de baixo, ela está sem nenhum detalhe branco, porque o efeito multiplicação, ou multiply, caso você use a versão em inglês, ele oculta tudo que é branco para mim, e deixa só essa área mais escura, tá? Então, basicamente, ele deixa a imagem transparente, e ele prioriza a parte escura, tá? Vou colocar de volta aqui, e aqui eu vou precisar tirar essa parte branca, tá? Vocês lembram que na área de como usar máscara, eu mostrei para vocês como ocultar algumas áreas? Então você pode vir aqui no pincel ou clicar a letra B do seu teclado. Você clica com o botão direito, você pode diminuir o tamanho desse pincel. E aí você vem passando aqui, tá? Aqui não está dando tanta diferença porque a opacidade está em 20%. Vou deixar 100%. E olha só. Aqui vocês podem vir passando sem medo, porque a gente está trabalhando em duas áreas escuras. O que eu estou removendo é só a parte branca. Tá? Olha só. Aqui é a mesma coisa. Passando aqui eu venho tirando. Isso aqui funciona melhor quando eu estou passando na parte preta. Tá? Se eu passar numa área mais clara, olha só o que acontece. Não dá resultado. Tá? Então, para a gente conseguir remover essa parte serrilhada de branco aqui, é interessante passar só na parte preta, tá? Eu já vou mostrar para vocês como que a gente faz quando ele tem em outra tonalidade. Opa! Aqui a gente está fazendo a remoção da parte branca da nossa imagem, tá? Eu acredito que era isso. Aqui a gente vai fazer o seguinte, olha só. Deixa eu só remover essa parte de cima aqui, que ainda tem aqui. Beleza, então onde tinha preto e branco junto eu consegui remover. A gente tem algumas áreas aqui que ainda está um pouquinho esbranquiçado. Tá? O que eu vou precisar fazer? Eu vou criar uma nova camada, clicando aqui. Eu vou jogar para dentro da máscara, ou seja, eu posso segurar Alt e apertar aqui até aparecer essa setinha para baixo. Ou com o botão direito, criar máscara de recorte, porque é um caminho mais rápido, tá? Então agiliza em termos de velocidade. Eu vou usar a ferramenta pincel clicando aqui, ou a letra B. Eu vou só aumentar um pouquinho esse pincel e eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar a tecla Alt no meu teclado e vai aparecer esse conta-gotas. Então, vou apertar aqui
e vou apertando aqui, vou apertando aqui e vou apertando aqui. E assim dá para ir fazendo aqui, tá? Eu gosto de usar esse efeito aqui quando tem cores, no caso, tá? Que não é uma parte branca com preto. Então aqui eu consigo mascarar alguns detalhes. Vamos ver aqui. Aqui vai diminuindo e aqui eu vou colocando através do conta-gotas. Conta-gotas e ferramenta pincel. Aqui de novo. Aqui de novo. E aí vocês vêm refinando, tá, pessoal? É importante fazer esse tipo de recorte com mais calma para vocês terem um resultado legal. E olha só. Se vocês olharem aqui para trás, vocês vão conseguir ver uma diferença, tá? Como estava e como ficou. Um recorte bem preciso, bem tranquilo também, tá? Então, para vocês terem uma ideia, tá? A gente tinha essa imagem. Deixa eu só voltar para o modo normal dela. A gente tinha essa imagem aqui e agora a gente tem esse resultado. E olha só, independente da cor que eu escolha para o fundo, eu tenho o recorte bem preciso ali, tá? Uma outra coisa que a gente vai trabalhar agora é em relação à luminosidade do vidro aqui, tá? Eu não gosto de deixar dessa forma, eu nem quis remover também esse fundo, eu poderia remover com a ferramenta caneta, com a ferramenta laço, a ferramenta seleção, mas como a gente vai trabalhar um outro efeito aqui, eu não quis ter esse trabalho, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a ferramenta caneta, através da letra P, e eu vou fazer uma seleção aqui nessa área do vidro. E aqui a gente vem fazendo essa seleção. Como a gente está trabalhando numa parte escura aqui, esse recorte aqui, por exemplo, ele não precisa ser tão preciso porque eu vou usar essa tonalidade aqui, tá? Então eu já usei o modo demarcador para a caneta e agora venho aqui clicar em forma. Vou jogar aqui para cima, porque senão não aparece. Dou 2 cliques, vou clicar bem aqui, tá? Já estou usando a ferramenta conta-gotas. E é basicamente isso. O que eu vou precisar fazer agora? Eu vou mudar a opacidade só um pouco, para aparecer um pouquinho do banco lá atrás, do vidro também. Tá? Não vai aparecer tanto, é só um pouquinho mesmo, talvez 90% aqui. Fica interessante. E o que eu vou fazer agora? Vou fazer a mesma coisa aqui para esse lado. Como eu vou usar o mesmo efeito desse vidro aqui, eu posso simplesmente apertar a letra P do meu teclado, ele vai habilitar a ferramenta caneta. Eu vou deixar a camada de forma selecionada, que é essa daqui. Eu venho aqui e eu vou deixar como combinar formas. Eu estou mostrando para vocês porque às vezes você pode ter mexido aqui sem querer e não percebeu. Então quando eu clicar em combinar formas, eu só vou precisar vir aqui com a ferramenta caneta e fazer o desenho aqui, tá? Mais ou menos aqui. Então vocês podem ver que ele já vem usando o mesmo efeito que eu tinha usado ali. Então é basicamente a continuação. Vou mudar essa opacidade para 40. Tá? E lembrando que para mudar essa opacidade aqui, eu posso apertar um número qualquer do teclado aqui. 4, 5, 6. Se eu apertar 5, ele vai habilitar 50%. Se eu apertar 0,5, ele vai habilitar 5%. Então eu consigo mudar a opacidade da minha forma através dos atalhos numéricos do meu teclado, tá? Volta para 90. Aqui o corte não ficou legal. Aqui acho que ficou bom, tá? Vou colocar aqui como película do carro. E aqui eu vou colocar carro. Aqui para a gente agrupar, eu já tinha mostrado para vocês na aula de como trabalhar com camadas. Vocês simplesmente vão precisar selecionar as camadas que vocês precisam, dar um Command ou Ctrl G, ou clicar com o botão direito e clicar em grupo a partir de camadas. Renomeie o nome da camada, carro. Se vocês quiserem colocar uma cor, que eu já tinha mostrado para vocês também na aula de camadas, vocês podem colocar direto por aqui. Já dá para definir a opacidade, dá para definir os modos de mesclagem, tudo por aqui também. Tá? Nesse caso, como a gente já criou o grupo aqui, eu não vou levar para frente. Película do carro. Está tudo certo também, eu vou agrupar com o Command G, eu vou colocar como película. E eu já vou mostrar para vocês porque eu estou criando um grupo específico para essa camada, tá? Aqui é a mesma coisa, eu vou criar uma camada nova, vou colocar como luz, vou apertar a tecla B no meu teclado para habilitar a ferramenta pincel. Eu vou aumentar um pouquinho aqui.
eu vou pegar com conta-gotas, segurando o Alt, aperto aqui, solto o Alt, eu já tenho uma cor aqui, tá? A cor que foi definida foi esse azul bem clarinho. E o que eu quero fazer é criar uma luz aqui nesse vidro. Então, como que eu vou fazer? Eu vou jogar essa camada aqui para dentro da película, para que tudo que eu faça nessa camada aqui fique só delimitado a essa área aqui. Então, não vai passar dessa área que está selecionada aqui, tá? Então, eu vou jogar aqui para dentro. E olha só. Aqui é a mesma coisa. Então, eu consegui jogar o efeito de luz. Olha só. Estava assim, ficou assim. Tá? Então, a gente já está conseguindo avançar bem com o recorte desse carro. A gente vai fazer a mesma coisa no outro carro também. Nesse caso aqui, eu vou só tirar esse número da placa. Vou deixar aqui dentro do carro também. Vou apertar a tecla P para habilitar a ferramenta caneta. Vou fazer um corte bem rapidinho, não vai ser nada muito preciso. Até porque eu não gosto de deixar a placa aparecendo, às vezes eu acabo esquecendo de tirar. Mas quando eu lembro, eu sempre tiro. Conta-gotas também. Beleza. Aqui a gente tirou a placa ali, tá? O número da placa, no caso. E o que a gente vai precisar fazer agora, tá? É uma coisa que eu gosto de fazer muito também, né? É a parte de níveis. Eu mostrei para vocês na aula de sombras como que a gente faz para definir essa parte das sombras aqui, tá? Do carro, no caso. Nesse caso aqui vai ser para o carro, mas a gente vai fazer com pessoas também. Então eu vou vir aqui em preenchimento de ajustes, clico aqui e seleciono níveis, tá? Aqui nos níveis eu já tinha mostrado para vocês, ele deixa mais escuro ou ele deixa mais claro. Nesse caso aqui a gente vai deixar um pouquinho mais escuro. E vou colocar aqui como, só excluir essa máscara aqui. Vou colocar aqui como sombra. Vou ocultar. Mesma coisa, níveis. E aqui eu vou clarear. Vou excluir também essa máscara aqui e vou colocar como luz. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou jogar também essas duas camadas de ajustes para dentro do nosso carro, que é a mesma coisa. E o que a gente vai fazer? Eu vou clicar nessa camada de luz, eu vou segurar Alt e eu vou clicar na máscara. O que vai acontecer? Ele vai ocultar 100% desse ajuste aqui no meu carro. Aqui é a mesma coisa, eu vou ocultar também 100%. Então, é como se essas duas camadas de ajustes nem existissem. E o que eu vou precisar fazer agora? Eu vou precisar exibir a camada de luz e a camada de sombra, porém em lugares específicos e não na imagem inteira. Eu vou clicar aqui na camada de luz, vou habilitar o pincel. Como eu quero exibir, eu tenho que colocar o branco para cima, tá? Vou diminuir um pouquinho esse pincel. Eu vou mudar essa opacidade ali para em torno de 20% mais ou menos. Deixar aqui em 22%. E eu vou passar esse branco na camada luz, ou seja, eu quero clarear somente onde está claro e na próxima eu vou escurecer onde está escuro, beleza? E a gente vai começar aqui, tá? Ó, passei duas vezes ali, vocês percebem que já tem uma diferença. Aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Onde está claro, eu vou passar o pincel na camada de luz e olha só, já está dando uma diferença bem legal. Não tem muito segredo, tá, pessoal? Onde for claro, vocês passam. E na camada de sombra ali, onde for escuro, vocês vão passando o pincel também. E está ficando assim, ó. Só para a gente realçar, deixar a imagem um pouco mais atraente também. Agora a gente vai fazer a mesma coisa na camada de sombra, tá? Habilito o pincel, já está branco aqui porque eu quero exibir a parte de sombra. E eu vou passando aqui. Aqui não está aparecendo tanto, eu vou mudar para, sei lá, deixar uns 30%. Aumentar um pouquinho esse pincel. Onde for escuro eu vou passando, tá? Vocês podem ver que mesmo que eu passe na área branca, ele não tem tanta interferência.
porque quando eu uso esses níveis de luz e de sombra aqui, que eu já mostrei como que faz ali no começo, ele acaba mexendo somente em lugares específicos, tá? Eu continuo passando aqui. Agora eu vou só tirar para vocês verem a diferença, tá? Antes estava assim e agora está assim. Beleza? Então, em relação a essa imagem aqui, ela está praticamente pronta. E o que eu vou precisar fazer agora é levar ela para o meu documento, tá? E o que eu vou precisar fazer? Eu posso simplesmente selecionar os dois, Command C, vou vir para cá, Command V. Aqui nesse caso da imagem, deixa eu só mudar essa cor de fundo aqui. Vou colocar esse azul, daqui a pouco eu vejo certinho qual é a cor que a gente vai trabalhar. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu geralmente faço quando eu estou criando os meus projetos, que nesse caso aqui, se eu transformar tudo isso daqui como uma imagem só, esse modo de mesclagem que eu estou usando de multiplicação, ele vai acabar ficando desse jeito aqui. E eu vou perder o meu efeito de sombra. O que eu gosto de fazer? Eu vou transformar esse daqui em um objeto inteligente, para ele manter esse tamanho aqui. Eu vou transformar essa outra parte aqui também num grupo, vou colocar como carro. Eu vou puxar essa película do carro também aqui para dentro, porque eu quero transformar isso aqui num objeto só, isso aqui num objeto também. Então a gente vai ter dois objetos aqui nessa camada. Eu vou transformar em um objeto inteligente, para que eu possa editar eles depois, caso eu precise. E eu vou vincular as camadas, tá? Ou seja, sempre que eu mexer um objeto, o outro vai mexer junto, olha só. E agora eu vou poder redimensionar essa imagem aqui, para esse tamanho aqui se eu quiser, ou deixar maior e eu não vou perder resolução, tá? Então, como eu transformei em um objeto inteligente, eu consigo ter tudo editável. E se eu quiser, por exemplo, mexer, deixa eu colocar como carro aqui. E se eu quiser editar de novo esse arquivo, eu dou 2 cliques aqui, e ele vai abrir o carro também com todos os efeitos que eu já tinha ali, tá? Então, eu acabei não perdendo nada. Vou fechar aqui, não vou salvar porque eu não editei nada. E aqui eu vou habilitar a guia com Command H e eu vou começar a posicionar esse meu primeiro elemento, tá? Então, vamos aqui. Vou colocar mais ou menos aqui, depois eu posso ver certinho onde ele vai ficar com base nas outras imagens que eu vou recortar ainda, tá? E vamos lá, vamos pegar o nosso segundo carro, que é esse aqui. Vou arrastar aqui para dentro do Photoshop, uma aba do lado aqui também. E aqui a gente vai fazer exatamente o mesmo esquema que a gente já fez no outro carro, só que aqui eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque você já conseguiram entender. Eu não vou ficar repetindo, até porque vocês podem voltar a aula se vocês quiserem também. Então eu vou fazer um pouquinho mais rápido, eu vou duplicar a camada. Vou criar uma cor sólida aqui no fundo. Vou deixar esse azul também. Trazer aqui para baixo, excluir essa máscara aqui que não vamos precisar dela. Vou deixar bloqueada essa camada. Aqui eu vou colocar como sombra. E aqui eu vou deixar como carro. Essa camada de baixo eu vou deixar em efeito de multiplicação. E essa camada de cima eu vou fazer um recorte para que eu mantenha somente o carro, tá? Então selecionar assunto. Ferramenta laço para adicionar essa parte aqui ao geral. Eu não quero que faça um recorte dessa área aqui. Precisa ser tão preciso quando for em áreas escuras, tá, pessoal? Aqui também. Vou segurar Alt para remover essa área da seleção aqui. Command 1 para ele me dar o tamanho real. Aqui eu vou adicionar também. Command 1. Vamos ver se tem mais alguma área aqui. Eu acredito que seja isso. Agora que eu estou com a minha seleção pronta, é só clicar aqui na máscara e pronto. Beleza? Mesmo esquema, tem umas áreas esbranquiçadas aqui. Aqui eu vou clicar na máscara, apertar a letra B para habilitar o pincel. Como eu quero esconder, o preto tem que vir para frente, tá? Então, para esconder o preto, para aparecer é o branco. Aqui a opacidade do pincel está em 30%, vocês têm que sempre ficar de olho nisso. Tem que ficar em 100%. E aqui eu consigo esconder.
Aqui nem ficaram tantas áreas, então dá para a gente fazer essa seleção de forma mais tranquila. E era isso, tá? Agora a gente vai passar para a parte do espelho. Aí ficou só uma área aqui que me incomodou. Deixa eu fazer o seguinte aqui, tá, pessoal? Eu vou agrupar essas duas camadas aqui. E eu vou fazer um corte nessa área de cima aqui para ver como vai ficar, tá? A ferramenta pincel, usar a ferramenta caneta. Eu vou um Command Enter para transformar em seleção. Eu vou tirar uma área aqui também, ferramenta laço. Essa área branca aqui acabou vindo sem querer. Aperto a tecla G do teclado para abrir a ferramenta gradiente e eu vou clicar e arrastar e pronto, tá? Não vou me atentar muito a um recorte perfeito, mas é interessante vocês entenderem como que é feito, tá? Primeiro carro lá eu fiz bem certinho, um pouco mais de paciência, que eu estou fazendo um pouquinho mais rápido para não ficar muito repetitivo. E agora a gente vai abrir, clicar aqui para criar um grupo e eu vou colocar a película do carro. Tecla P para abrir a ferramenta caneta. E aqui eu vou fazendo a película do vidro. Forma, aqui a mesma coisa, já vou deixar habilitado combinar forma aqui. E pronto, vou deixar em torno de 90%, 80% nesse caso aqui, tá? Que é uma imagem diferente, acaba mudando um pouco. Vou colocar aqui como película. E aqui eu vou segurar Alt e clicar na máscara, ele vai jogar direto para dentro da máscara aqui, olha só. Segurando Alt e clicando aqui, a camada nova que você está criando já vai direto para dentro da camada que estava selecionada antes, tá? Vou apertar a letra B, vou aumentar um pouquinho o pincel, vou criar um pouquinho de luz aqui. E beleza. Agora a gente vem na parte de níveis que eu tinha falado para vocês, tá? Então vou criar um novo grupo aqui, posso colocar luz e sombra. Vou clicar aqui, vir na parte de níveis também. Aqui eu vou escurecer um pouquinho. Vou escurecer a máscara, vou segurar Alt e apertar aqui na máscara para ocultar toda ela. Vou colocar como sombra. Vou fazer a mesma coisa com a outra aqui. Vou criar mais uma de nível, só que agora de luz. Eu vou clarear a minha imagem, tá? Volto aqui para camadas, excluo e vou colocar como luz. Seguro Alt, clico na camada de máscara e ele vai ocultar todo esse efeito para mim, tá? Pessoal, como a gente vai jogar a luz e a sombra para dentro dessa máscara aqui, eu vou excluir o grupo, tá? Não precisava ter criado. E eu vou jogar aqui para dentro. Botão direito, máscara de recorte. Agora sim, eu venho em luz, aperto a tecla B, diminuo um pouquinho o pincel. E como eu não quero ocultar, já que já está tudo oculto, vocês podem ver que está tudo escuro aqui, então já está oculto, eu quero exibir, eu vou inverter aqui. Tá? Para inverter eu posso usar a tecla X do meu teclado também, vocês podem ver que vai invertendo aqui. Ó. Então eu venho na parte de luz, eu vou deixar em torno de 20%. Esse pincel aqui, opa. E onde for claro, eu vou passando. E aqui, como eu tinha falado, não tem muito mistério também.
tá? Para vocês verem o antes e o depois. E aqui na parte da sombra a mesma coisa, não tem mistério. Onde for escuro eu vou passando e ele vai deixando esse contraste ainda mais definido para a gente. E para vocês verem o antes e depois da sombra, tá? Ficou assim. Eu vou desabilitar os dois para vocês verem a diferença. Tá? É uma diferença pouca, mas é uma diferença que vai fazer um resultado legal, vai trazer um resultado legal para a gente lá no nosso projeto. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou selecionar essa parte de carro aqui. Vou agrupar. Vou jogar essa película para dentro logo, que a gente não fez isso lá da outra vez e foi preciso fazer. Seleciono os dois. Command C, venho aqui para a nossa aula prática, eu vou só minimizar isso aqui e vou usar Command V, tá? E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai transformar a sombra em um objeto inteligente e o carro em objeto inteligente. Agora a gente vai criar um novo grupo, seleciono os dois, Command G, dá 2 cliques para editar o nome do meu grupo e vou colocar como carro 2. Aqui eu vou colocar como carro 1. Aqui eu vou fazer o seguinte, nesse carro 2, eu já vou poder redimensionar ele de forma bem tranquila também, sem qualquer dificuldade. Eu vou deixar ele mais ou menos daqui e depois a gente vai vendo bem certinho onde ele vai ficar, tá? Deixa eu só tentar fazer um encaixe aqui. Deixar mais ou menos aqui esse tamanho. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um efeito bem legal aqui também. Em relação a essa luminosidade, para deixar ele até um pouquinho mais marcado, tá? Pessoal, eu trouxe a camada de cores para cá já tinha definido as cores para esse projeto, então só para a gente deixar ele bem fiel, eu vou mudar esse azul de fundo aqui, e é com base nesse tom que a gente vai trabalhar, tá? Qualquer dúvida a gente vai ajustando aqui de novo, e eu vou usando como referência o arquivo final, para a gente não fugir muito do que foi feito, tá? Aqui agora que eu percebi, lembra que eu tinha falado que de vez em quando eu esqueço de tirar a placa do carro? Então isso aqui eu acabei esquecendo de novo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu abri o meu arquivo aqui, vocês não precisam se preocupar com esse recorte, porque isso aqui já foi mostrado ali como que eu faço, então isso aqui eu não preciso me preocupar, já que a camada de baixo ela me protege. Vou só fazer esse recorte aqui, usar como forma e fechou. Eu vou deixar essa placa preta. Eu vou usar um efeito de luz aqui. Deixa eu só ver uma coisa. Não quero que ela chame muita atenção. Vou criar uma camada segurando Alt e colocar como luz. Aqui a opacidade está em 20, tem que ficar em 100%. E aqui beleza, a gente já tem a placa do nosso carro colocada ali, tá? Então aqui vocês já podem ver que ela ficou ali. Essa aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou dar 2 cliques aqui em carro. Aqui eu vou deixar como preto. Clicar nesse ponto aqui só para aumentar a área dele, tá? Eu vou fazer uma edição de pontos aqui da minha forma. Aqui seguro Alt, clico aqui para ele usar já como máscara, eu vou colocar como luz. E aqui eu vou fazer o mesmo efeito que eu tinha feito lá no outro, tá? Fecho aqui. E pronto, eu já tenho as 2 placas escuras e não está chamando tanta atenção mais, tá? Pessoal, para habilitar e ocultar essas guias aqui, é só apertar Command H, tá? Se for a primeira vez que você apertou Command H no seu teclado, ele vai perguntar se você quer ocultar o Photoshop ou ocultar os extras. Você pode clicar em extras, que ele vai ocultar essas guias aqui, tá? Vamos continuando aqui. A próxima imagem que a gente vai editar vai ser essa daqui. Já cliquei, já arrastei. Eu vou clicar aqui para ele fazer uma seleção para mim. Aqui ele já fez, então eu clico aqui para mascarar. Vou criar uma cor de fundo aqui.
para a gente ver se está bem certinho. Pegar esse mesmo tom de azul, dou 2 cliques aqui, copio o código hexadecimal, que é esse aqui, um Command C, clico em OK, venho para cá, dou 2 cliques aqui e colo aquele código aqui, tá? Command 1 para ver o tamanho original do projeto. Aqui vocês podem ver que tem algumas áreas esbranquiçadas. Eu também consigo resolver isso de forma bem tranquila. Eu venho aqui na máscara, aperto a tecla B para habilitar o pincel, deixo aqui a parte branca aparecendo e eu vou exibir essas áreas do cabelo aqui, tá? Só essa área aqui. Eu clico aqui de novo e ele vai selecionar essa parte aqui. Depois eu aperto a tecla E do teclado, ele vai habilitar para mim a ferramenta borracha. A ferramenta que eu quero é essa daqui, borracha de plano de fundo. Eu vou deixar marcada essa opção aqui do meio, não adjacente, e eu vou deixar em torno de 20% aqui para a gente fazer um teste, tá? Vou diminuir o tamanho desse pincel. Ó, e vocês podem ver que ficou uma área branca aqui. Não é isso que eu quero, então eu vou aumentar essa tolerância para em torno de 50. Eu passo de novo para ver o resultado. Ainda assim, ficou uma área esbranquiçada, ainda não é o resultado que eu quero. Eu vou aumentar essa área de tolerância aqui para em torno de 70%. Pessoal, cada foto é uma foto, cada imagem tem um próprio contraste e é necessário a gente fazer esses ajustes ali, tá? E eu acho que é isso. Ficou algumas áreas aqui, mas a gente consegue resolver isso aqui de outra forma, tá? Eu vou segurar Alt, clicar na máscara, clico aqui para entrar em modo de máscara de recorte. Eu vou colocar como preenchimento. Vou segurar Alt para habilitar a ferramenta conta-gotas. Eu vou clicar aqui nessa área mais próxima do cabelo e eu vou passando aqui. E aí eu vou conseguindo remover essas áreas mais esbranquiçadas. Aqui, como passou uma área para cá, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar a ferramenta. Eu vou clicar aqui em máscara, vou diminuir um pouquinho esse pincel. Como eu quero ocultar essa área aqui, eu posso clicar aqui ou apertar X no meu teclado, diminuir mais um pouquinho, e eu oculto essa área aqui. Beleza? Aqui é a mesma coisa, eu posso usar essa camada aqui para preencher essas áreas esbranquiçadas aqui, aperto conta-gotas. Aqui está mais escuro. E beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma área aqui. Essa parte de baixo ela não vai aparecer. Basicamente é só daqui para cima que a gente vai ter no nosso arquivo. Aqui ficou aparecendo uma área em cima aqui, então eu vou ocultar. E beleza, tá? Aqui tem uma área esbranquiçada também. Eu vou usar a ferramenta caneta para tirar. Mas antes tem uma área que cortou aqui, né? Agora que eu percebi, eu vou só exibir aqui essa área e vou fazer um corte de novo. Só que agora com a ferramenta caneta, já que é uma área bem tranquila de cortar. Command barra de espaço. Aperto o Command Enter e ele vai habilitar essa ferramenta aqui para mim. E aqui eu vou ocultar. E vamos ver o que a gente consegue fazer mais aqui, tá? Eu vou só colocar o seguinte, eu vou criar as camadas de níveis aqui, como eu fiz na parte do carro ali, a gente vai fazer aqui, tá? Vou escurecer um pouquinho aqui. Vou colocar como sombra. Vou excluir essa máscara, vou segurar Alt e clicar na máscara aqui para ele ocultar tudo. Fazer a mesma coisa, vou criar outro nível e vou colocar como luz. Tá? Aqui no caso eu vou clarear, deixar o slide da direita para a esquerda. Excluo aqui, seguro Alt, clico na máscara e aqui vira uma camada de luz. Eu vou jogar essas duas camadas aqui para dentro, tá? Fazendo desse jeito bem tranquilo, segura Alt e clica aqui, ó, até aparecer a setinha ali. Nesse caso eu já joguei para dentro. Se eu clicar de novo aqui, por exemplo, ele vai soltar a máscara. Ó. E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a clarear a parte clara e escurecer o que é escuro. Tá? Habilita a ferramenta pincel através da letra B, aumenta um pouquinho através do aumentar o colchete ou diminuir o colchete no teclado, ou o botão direito eu consigo fazer por aqui também. Tá? E vamos lá. Como eu quero exibir, a parte branca tem que estar para cima, tá?
Aqui eu vou deixar em torno de 30%. E olha só, aqui já vai começando a clarear algumas áreas para mim. Vou passando onde é claro. E aqui, como eu já tinha falado, não tem muito mistério, tá? A gente vai ter uma aula só sobre tratamento de imagem, mas por hora eu queria trazer só essa técnica para vocês aqui, para mostrar um efeito bem legal, tá? Quando a gente for falar sobre tratamento de imagem, eu vou mostrar como que a gente faz tratamento de pele para tirar essas texturas aqui, deixar uma textura um pouquinho mais natural, tirar, por exemplo, essa parte da barba aqui para deixar só a área que realmente importa. A gente vai conseguir fazer algo mais aprofundado. Por hora é só para a gente ver a parte de luz e sombra, tá? Aqui eu já vim para a camada de sombra, onde for escuro eu vou passando. E não tem muito mistério também, tá? Vamos ver o antes e depois. A gente tem aqui e a gente tem aqui, tá? Bem suave também. Mesma coisa, a gente vai trazer essa imagem lá para dentro. Vou agrupar e eu vou colocar como homem. Vou colocar aqui, dou um Command C, venho para a aula prática, clico aqui no fundo, tá? Se eu colocar como cor de fundo, eu quero que a imagem que eu vou colar, ela venha para cima dessa cor de fundo, ou seja, embaixo das outras camadas dos carros, tá? Então eu clico aqui, Command V e já veio para cá. Eu vou transformar em um objeto inteligente também, já que a gente tem muitas camadas ali dentro, e eu vou redimensionar isso aqui, tá? Vamos ver mais ou menos aqui um tamanho legal. Mais ou menos aqui. Achei que está um tamanho bom. Qualquer coisa a gente modifica de novo depois. Deixa eu ver como é que está essa régua aqui. Opa. Achei que está legal. Essa parte de baixo aqui dele eu não quero que apareça. Então o que eu vou fazer? Eu vou ocultar. Tá? Então eu clico na ferramenta de laço aqui, tá? Porque o corte não precisa ser preciso. Eu vou fazer uma seleção da área que eu quero que seja ocultado dele. Então já fiz a seleção. Já estou com a camada dele selecionada também. E eu clico Alt mais a máscara. E ele vai ocultar para mim. Então a gente já tem essa área bem certinha aqui também, tá? O que está faltando de imagem? Está faltando colocar uma imagem de fundo aqui. Que vai ser essa daqui. Essa imagem aqui eu já vou levar direto para dentro do arquivo. Deixa eu trazer para cá, para baixo também. Deixa eu puxar um pouquinho para cima aqui essa imagem. Deixar mais ou menos aqui. Aqui tá bom. E eu acredito que seja isso nessa parte aqui. Deixa eu ver se precisa fazer mais alguma coisa nela. A gente vai fazer um efeito nela, porque esse laranja aqui eu achei ele muito apagado, então eu queria deixar ele um pouquinho mais vivo. Tá? Vou colocar aqui como cidade. E eu vou clicar aqui nessa parte de ajustes, depois em matiz e saturação. Vou clicar aqui para habilitar a parte de máscara. Eu vou clicar nessa parte aqui onde eu quero modificar e eu vou mudar só a saturação. Tá? Eu queria deixar algo um pouco mais vivo, olha só. Então ele vai deixando mais saturado para mim, tá? Deixa eu ver se dá para modificar alguma coisa aqui. Vou deixar assim, tá? Por hora a gente vai deixar assim, depois se precisar modificar a gente vai modificando ali, tá? Então vou colocar aqui como cidade. Vou agrupar esses dois. Colocar como cidade. E para a gente adicionar a nossa última imagem real, tá? A imagem de pessoas, a gente vai adicionar esse cara aqui, tá? Então vou trazer para cá. Eu vou só fechar essas imagens que a gente está editando aqui. Eu não vou salvar porque eu já tenho elas como objeto inteligente ali dentro do meu arquivo.
Então não vai fazer falta agora, tá? Mas se vocês quiserem, vocês podem salvar todas essas imagens separadas, que é até mais interessante também, tá? Mesma coisa aqui, eu vou clicar nessa ferramenta, selecionar assunto. Aqui teve uma área que ele não pegou, então eu vou segurar Alt e vou pedir para ele selecionar, fazer uma nova releitura dessa área aqui. Ele já fez a leitura. Aqui ele não fez uma leitura tão perfeita, então eu vou fazer na mão mesmo. Eu vou apertar aqui na máscara e já vou ver a área que ele esqueceu de ocultar ali, tá? E beleza, tá? Vou criar uma cor sólida, uma cor de fundo aqui. Vou mudar essa cor para mais ou menos essa daqui, só para a gente ver como está ficando o nosso recorte. Esse aqui foi mais tranquilo até de fazer o recorte. Teve uma área aqui que faltou aparecer. E basicamente era isso aqui, tá? Vou colocar aqui como menor. Ele vai ficar menor na nossa imagem. Vou colocar para cima de tudo. Aqui, pessoal, sempre segurando Shift e Alt, tá? Segurando Shift e Alt, não importa em que bloquinho desse aqui vocês estão clicando e arrastando, ele vai sempre vir de forma proporcional, tá? Tanto na altura quanto na largura. Deixa eu habilitar as regras aqui para a gente ter uma medição bem assertiva, tá? Mais ou menos aqui. Isso aqui tá bom. E beleza, basicamente a nossa composição ela já está pronta. O que eu vou precisar fazer agora é só começar a usar alguns efeitos aqui para a gente ter tudo bem alinhado, tá? Primeiro aqui, a gente tem essas bordas que ficaram sobrando, né? Então, eu já tinha mostrado como que a gente faz para ocultar elas quando a imagem é toda escura. Nesse caso aqui a gente tem toda a parte do terno dele escuro, então dá para fazer bem tranquilo. Segura Alt, clica aqui para criar uma nova camada e eu vou colocar preenchimento. Aqui eu vou pegar a letra B e eu vou apertar Alt só para a gente usar uma cor de referência aqui, tá? Eu habilitei a ferramenta pincel e agora é só vir passando. Ele vai ocultando toda essa área aqui para mim, tá? Então não vou precisar ficar me preocupando em recortar isso daqui, já que essa área é toda escura. E é bem tranquilo. Nessa parte da pele aqui dá para fazer a mesma coisa, segura Alt e vai clicando nas áreas aqui para ele copiar a área mais fiel possível. Então a gente vai conseguir preencher também. Vem apertando Alt e vem passando, tá, pessoal? E aí ele vai ocultando essas áreas aqui para mim. E vamos continuando aqui, tá? Opa. Beleza, tá? Então a gente já tem essa parte bem definida aqui, tá? O que a gente vai precisar fazer? Eu vou colocar uma sombra bem discreta aqui embaixo dele. Eu vou duplicar essa camada com Command J, clicar nela, dou um Command T para redimensionar e segurando o Command eu venho clicando
e arrastando aqui para baixo, tá? Isso aqui vai ser uma sombra bem simples, a gente não vai detalhar tanto porque já é uma área escura aqui, então provavelmente não vai aparecer bem. Vou deixar desse jeito. Vou fazer assim espelhado. Vamos deixar assim. E agora eu venho aqui em camada de ajustes. Agora eu venho aqui nessa parte de efeitos e vou clicar em sobreposição de cor. Clico aqui, coloco como preto. Dá OK. E aqui basicamente a gente vai ter uma sombra bem simples, tá? Eu falei para vocês que eu não ia detalhar tanto ela porque ela não vai aparecer. Essa área aqui já é uma área escura, então ela vai acabar não aparecendo. Clico na máscara. Vou ocultar uma parte dela. E vou ocultar essa área também daqui que ficou passando. Então basicamente a gente tem uma sombra bem discreta aqui. Eu não quis focar muito nela, né? Como eu tinha falado, essa área é uma área escura, então não vale a pena fazer uma sombra tão bem certinha. E eu fiz de forma bem genérica mesmo, tá? A gente vai começar a fazer o seguinte agora. Vocês podem perceber que aqui atrás a gente tem uns tons de laranja. Esses tons de laranja a gente pode trazer para as imagens, tá? Então eu posso criar alguns efeitos em cima de cada imagem. Eu vou começar por essa daqui. Eu vou deixar ela selecionada. Clico Alt. Vou colocar luz maior. Eu venho através da ferramenta B, que é a habilita o pincel. Eu clico aqui, ó. Eu quero esse tom de laranja mais ou menos, ou talvez um tom até mais vivo. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cima aqui. Eu vou precisar jogar essa camada de luz para dentro da máscara, ou seja, eu não quero que qualquer coisa que eu faça aqui dentro dessa camada passe dessa área aqui, dessa área de seleção. Então eu já tenho tudo bem certinho aqui, tá? Aqui eu estou fazendo de forma mais geral. Eu já vou mostrar para vocês como que a gente vai refinar isso aqui. Isso aqui se chama basicamente luz de recorte, tá? Então essa luz ela vai fazer uma separação da imagem do fundo. Já fiz uma seleção aqui. Essa luz ficou muito forte, então o que eu quero fazer? Mudar a opacidade dela para baixo, em torno de 50%. 50% ficou legal. E agora eu vou criar uma nova camada, segurando Alt. Vou colocar como luz concentrada, que vai ser a luz mais forte no caso, tá? Vou usar o mesmo tom de laranja, só que agora eu vou usar um pincel bem menor. E olha só, eu vou passando aqui. E aqui eu vou deixando mais na borda, então uma acaba complementando a outra ali, tá? Beleza, essa parte do cabelinho dele aqui eu não gostei, eu vou tirar, essa parte eu vou tirar na mão mesmo aqui. Beleza. Vamos ver o que dá mais para a gente fazer, tá? Aqui na imagem desse cara aqui a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou criar uma camada aqui. No caso, como eu já tenho essa de preenchimento para tirar aquelas bordas ali, eu clico aqui e a imagem automaticamente já vem aqui para dentro. E vou colocar aqui como luz maior também. E vou marcando algumas áreas dele aqui, tá? Vou jogar para cima aqui, para pegar por cima da camada de preenchimento também. Vocês já vão entender por que eu estou fazendo essa parte de baixo aqui também, tá? Eu vou jogar uma fumaça aqui por baixo, essa fumaça vai ser laranja e azul. E a gente vai ter esse efeito aqui na roupa dele também. Beleza, e aqui eu vou criar uma nova também, segurando Alt. Eu vou colocar a luz concentrada. E vou diminuir esse pincel também. Beleza. E vamos fazer o seguinte, tá? A gente vai começar a jogar alguns efeitos aqui. Está faltando a gente trazer para cá, essa parte da fumaça que eu tinha mencionado. Vou colocar aqui homem inteiro. E o outro... Opa! Aqui é a sombra, tá?
trazer aqui para dentro. Agora sim, tá? Então eu quero trazer aqui homem cortado. Eu quero trazer uma fumaça entre o carro e esse cara aqui, tá? Então olha só, o carro é essa camada aqui e o cara cortado é esse aqui. Então eu tenho que jogar aqui em cima desse grupo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar nessa aqui e vou trazer para cá. Acabou. Aqui, em cima desse aqui, na verdade. Pessoal, lembra que eu tinha mostrado para vocês na aula sobre opções de mesclagens, que para a gente ocultar essa área escura aqui, a gente tem que usar o modo de mesclagem clarear, tá? Então vou usar o modo de mesclagem clarear, e ele vai deixar para mim mostrando só a parte branca. E aqui eu vou fazer o seguinte, nessa parte branca aqui, eu vou deixar um pouquinho mais marcado, então aqui vem aqui, imagem, ajustes, níveis. E eu quero ver o que eu consigo fazer aqui. Aqui nessa parte escura que eu estou pedindo para deixar o que é escuro mais escuro, e aqui eu estou pedindo para deixar o que é claro mais claro. Então aqui eu consigo modificar a minha fumaça, tá? Eu vou deixar assim. E beleza. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um grupo como fumaça. Vou criar uma cor sólida por cima dessa daqui. Vou colocar como luz azul. E vou fazer o seguinte, vou mudar o modo de mesclagem para cor. Ou seja, eu vou transformar aquela fumaça em azul. Olha só. Só que lembra que eu tinha falado para vocês que eu ia usar também um pouquinho de efeito laranja para poder dar esse efeito de luz aqui. Então a gente vai criar uma nova camada aqui, segurando Alt, clicando aqui em nova camada, eu vou colocar luz laranja. Vou clicar aqui para jogar para dentro da máscara. E eu vou pegar esse tom de laranja que está até selecionado aqui, vou mudar o modo de mesclagem para cor. E eu vou pintar essa área aqui. Olha só. Então eu tenho uma fumaça laranja com azul, tá? Essa fumaça aqui acabou pegando uma área maior do que a área que eu realmente preciso. Então eu vou ocultar algumas áreas dela. Eu vou pegar esse grupo inteiro aqui da fumaça. Então eu vou criar uma máscara em cima desse grupo. E vou ocultar algumas áreas, tá? Eu já estou com a parte preta aqui em cima, então é só clicar e arrastar. Eu não quero que fique uma área muito grande da fumaça também. Achei aqui, ficou bom, tá? Essa área aqui ficou bem legal, para mim tá bom assim. E a gente vai continuar avançando, tá? Seria interessante a gente usar uns efeitos de faíscas aqui também, né? Aqui é como se o carro tivesse ligado, tivesse com toda a potência, e aqui também dá para colocar uns efeitos de faísca. Então eu vou pegar uma imagem de faísca, que é essa daqui, vou trazer aqui para dentro. E para a gente ocultar toda a área preta da imagem, tudo que é escuro, a gente vai usar o modo de mesclagem clarear. E olha o que acontece. Normal, clarear. Agora eu vou pegar essa parte aqui das faíscas, eu vou trocar o nome para faíscas. E vou redimensionar. Tá? Segurando a tecla Shift, ele vem redimensionando para mim. Vamos ver aqui. Mais ou menos aqui. E aqui é o seguinte, eu vou tirar uma faísca de alguns lugares, aqui eu já não queria, por exemplo, essa parte aqui da frente eu não quero que pegue nele aqui também, então já estou com a camada selecionada, aperto na máscara, e eu vou ocultando essas áreas aqui, tá? Aqui na frente do carro não também, mais ou menos daqui para trás, acho que ficou bom aqui. E é isso, tá? Em termos de composição da imagem, eu acredito que era isso aqui, tá? Eu vou mostrar alguns efeitos que são efeitos pessoais que eu gosto muito de usar, que é a parte de ambientação. Vocês podem ver que o nosso fundo aqui ele é azul, e aqui a gente tem uma imagem que ela está mais alaranjada. Eu vou deixar elas com um tom mais de azul, então eu vou selecionar a imagem do homem aqui, que é essa daqui, aperto aqui, cor sólida, e aqui eu vou clicar no azul. Aqui modo de mesclagem, eu vou colocar como cor. E aqui vocês podem perceber que já mudou para azul.
a tonalidade da imagem como um todo. Eu vou deixar em torno de 20% usando a tecla 2 no meu teclado. E olha só. Ou de repente 15, essa imagem aqui. Vou fazer a mesma coisa nessa outra, ou eu posso copiar esse efeito, tá? Vou colocar aqui como cor da pele. E vocês podem perceber que quando eu colei aqui, ele tirou todas as máscaras de cima. Então eu vou colocar de volta aqui. E pronto, olha só. A gente tem uma tonalidade um pouquinho mais fria. E tem um efeito que eu acho bem legal também, que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só minimizar tudo. Eu vou pegar o carro aqui. Deixa eu bloquear essa camada e essa camada da fumaça, para a gente poder mexer à vontade nos nossos elementos aqui. Você vai clicar aqui nessa imagem do carro. Você vai vir aqui, filtro. Filtro de câmera RAW. E aqui é um efeito que eu gosto de usar. Eu não vou mostrar esse painel inteiro para vocês agora nessa aula, mas é só um efeito que eu gosto de usar muito, que é o claridade, que é principalmente quando a gente tem um contraste bem interessante, eu quero realçar um pouquinho mais. Então eu vou mexer aqui e parte de exposição aqui um pouquinho também. E a gente tem o antes e o depois. Vou fazer a mesma coisa com esse carro aqui. Vou mexer um pouquinho aqui e vou mexer um pouquinho aqui em exposição. E olha só. Beleza, a gente já usou esse tom de azul. Eu vou colocar o mesmo tom nessa imagem aqui, tá? Então eu vou colar aqui, vou jogar para dentro. Vou colocar para cor. E aqui eu vou mudar em torno de 20%. E olha só, eu tenho um efeito azulado ali também. Já que a minha imagem principal, o fundo dela é azulado, e a gente tem só alguns tons de laranja, bem pouquinho. Deixa eu deixar esse tom aqui também. Vou trazer essa imagem um pouquinho mais para a direita. Só porque estava aparecendo um pouquinho no corte aqui. E está faltando basicamente aqui uns pontinhos de fundo, que são esses aqui, tá? Esses pontos aqui eu tinha feito no Illustrator, mas como não é um curso de Illustrator, eu acabei não mostrando como que faz. Mas isso aqui é só para vocês verem como está ficando, tá? Mais ou menos aqui. E fechou. Tá? Então, basicamente, essa área aqui a gente já está com ela pronta. O que está faltando agora, basicamente, é a gente inserir essas informações aqui, né, que eu tinha falado para vocês. Isso aqui é uma peça conceitual de estudo. Então, eu vou pegar esse BMW aqui. Vou colar aqui, tá? Aqui, vou deixar aqui marcando espaço. Vou dar um Command J. Deixa eu só arrumar isso aqui. Vou criar um grupo geral para textos. Ou informações, melhor. E aqui esse BMW já vem dentro aqui, tá? Aqui o segundo bloco é mais completo e maior desempenho. Vou diminuir um pouquinho aqui, depois a gente vê como que a gente vai fazer. Terceiro bloco é esse daqui. Fazer mais uma cópia. Aqui, essa parte de potência. Vou deixar do lado aqui. E vou copiando e colando para cá. Duplico mais essa camada. Que beleza. Aqui, logo da BMW em mais endereço. Então, deixa eu pegar o logo deles aqui. Opa. Deixar menor aqui, depois eu vejo a proporção certinho que vai ficar. O endereço que eles pediram, eu vou colocar do lado aqui também. Deixa eu ver qual que é. Aqui não vou colocar a palavra endereço, tá? Porque não precisa, as pessoas já estão vendo que isso aqui é o endereço. Aqui também. E o logotipo do IBAMA, respeite os limites de velocidade, se beber, não dirija. Então, deixa eu ver aqui. Esse aqui. Vou colocar isso aqui menor, mais ou menos aqui. Daqui a pouco eu vejo certinho como que eu vou fazer. Copiar e cola aqui, tá? Pessoal, a gente vai começar a trabalhar agora a parte de hierarquia dos textos, tá?
essa hierarquia tipográfica aqui, só para vocês verem como que vai funcionar. Só colocar isso aqui para baixo. E aqui é o seguinte, a tipografia eu já tinha escolhido para esse projeto, que vai ser a Apotec. Essa tipografia ela tem lá no Adobe Font. Então, caso vocês queiram praticar, dá para baixar por lá também. Baixar não, habilitar, né, ativar para elas funcionarem no computador de vocês. A principal informação aqui é o nome do carro, então eu vou deixar maior. No módulo de tipografia do curso de Identidade Visual, Plagiados, eu mostro como que funciona essa questão da hierarquia, tá, das informações. Eu acho que, deixa eu ver qual que é a fonte aqui. Essa aqui, Apotec Comp Bold. Lá na aula de tipografia, no módulo de tipografia do curso de Identidade Visual Premium que a gente tem, eu mostro exatamente como que funciona essa questão da hierarquia tipográfica. Tá? Então eu mostro como que a gente faz para definir o que é título principal, o que é subtítulo, o que é um texto que não tem tanta importância, que pode ficar menor. Tá? Então lá eu consigo mostrar de forma bem mais tranquila. Tá? Aqui também é Apotec Bold, que eu vou aumentar um pouquinho. Vou deixar 57 e aqui o entre linhas eu vou deixar como 54. Eu quero deixar isso aqui em 2 linhas e eu posso fazer de 2 formas. Eu posso quebrar essa linha aqui, clicando aqui e apertando Enter, ou eu posso clicar com o botão direito e depois converter para texto de parágrafo. E eu vou clicar aqui e eu só vou mexer isso para cá e ele vai adaptando o texto para mim. Beleza? Eu gosto muito de usar, pessoal, essas guias aqui para me orientar na hora de marcar o texto. Deixar tudo bem certinho, tá? Deixa eu puxar isso aqui para baixo. Deixar mais ou menos aqui. Eu vou aumentar isso aqui para deixar bem encaixado aqui também. E vamos lá. Aqui é a mesma coisa, eu vou transformar em texto de parágrafo. Clica com o botão direito. Converter para texto de parágrafo. E aqui eu vou diminuir essa área aqui. E beleza. E vamos só arrumar essa parte aqui agora, tá? Aqui potência 184. Eu vou duplicar isso daqui, eu vou colocar como 184. Deixar em maiúsculo mesmo. Eu vou apagar isso aqui. Aqui de 0 a 100, vou colocar como 7,1 segundo. Apaga essa parte aqui. E aqui 12 km por litro. 12 km por litro. Opa. Beleza. Nesse caso aqui, como não é um texto grande, e para não ficar aparecendo essa caixa aqui, eu clico com o botão direito aqui. Eu clico com o botão direito aqui. E eu coloco como converter para texto de ponto. E aí ele vai ficar só essa caixinha aqui. Vou fazer a mesma coisa com esse. A mesma coisa com esse aqui. Aqui eu vou apagar 12 km. E aqui eu vou deixar como caixa alta. Esse de caixa alta aqui ele vai ficar... Aqui, ó. Clico aqui nessa opção e vai ficar tudo em caixa alta. Aqui eu vou diminuir de 25 para 14, que não precisa ter tanta importância essa parte aqui. Tá? Então vai ficar basicamente assim. A gente vai alinhar isso daqui para que fique os dois à esquerda. Aqui é a mesma coisa. E aqui é o seguinte, eu vou colocar como potência, eu vou agrupar. Aqui eu vou colocar 0 a 100 km. E aqui eu vou colocar consumo médio. Tá? Então a gente tem potência. A gente tem o 0 a 100 e o consumo médio. Nesse caso aqui eu percebi que essa área aqui está um pouco menor que essa área aqui. Então eu posso distribuir isso aqui de uma melhor forma, como a gente já viu nas aulas passadas. Tá? E agora tem exatamente o mesmo espaçamento. E vamos seguindo aqui. Essa parte aqui eu quero deixar exatamente aqui na mesma linha do BMW. Então eu vou trazer um pouco mais para cá mesmo. Só que eu vou deixar esse texto bem menor, já que ele não é tão relevante quanto essas outras informações que a gente já tem aqui.
Aí eu vou colocar como texto de parágrafo. Aperto a letra T do meu teclado para habilitar a ferramenta de texto. E eu diminuo essa caixa aqui. Eu vou deixar esse texto bem menor, eu vou deixar ele com 11. E aqui, no espaçamento entre linhas, eu vou deixar como 15. Se esse ficou muito pequeno, eu vou deixar talvez 13. O espaçamento, eu vou deixar 18. Aqui a gente vai diminuir essa área aqui. Deixa eu só ficar bom aqui. Aqui ficou legal. Aqui eu vou selecionar esses dois itens aqui, ou seja, essas duas camadas, eu vou pedir para alinhar pelo centro. E aí ele vai centralizar os dois para mim, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Diminuir um pouquinho mais essa área e fazer de novo. Pronto. Aqui, pessoal, para não ficar essa área toda sobrando aqui, eu vou descer um pouquinho com esses itens aqui. E eu vou fazer uma linha bem aqui, tá? Eu vou clicar com o botão direito aqui, ferramenta de linha. Eu vou clicar aqui nessa guia e eu vou arrastar mais ou menos até aqui. E eu já tenho uma linha ali, tá? Para essa linha não ficar com tanto destaque aparecendo demais, eu só vou mudar a opacidade dela. Sei lá, talvez para 30%. Tá? Então ficou bem discreta aqui. A gente começou essa peça do absoluto zero e já está conseguindo ter um resultado bem interessante. A gente vai usar essa mesma configuração aqui para cá. Então vai ser a fonte tamanho 13 e espaçamento entre linhas 18. Vou colocar 13 aqui e aqui eu vou colocar 18. Aqui é o seguinte, eu vou deixar nessa mesma direção aqui, eu vou trazer para cá só para a gente ter exatamente a mesma direção. Posso clicar aqui também para ver como é que está esse espaçamento. Aqui eu vou transformar também para texto de parágrafo. E aqui eu ainda estou achando que está muito pequeno esse texto aqui. Vou deixar como 15, deixa eu ver se fica legal. E aqui a gente aumenta para 20. Opa! Aqui beleza. Aqui a mesma coisa, 15. E aqui como 20. Tá, vou deixar na mesma centralizado com base nesse logotipo do IBAMA aqui. Esse aqui é o resultado da nossa aula, tá? A gente conseguiu aplicar diversas técnicas. Eu não procurei não fazer nada muito avançado, tanto em relação à tipografia, formas. Tudo que eu passei para vocês aqui é extremamente básico. Não tem nenhum tipo de nível intermediário avançado, é um nível bem básico mesmo. Espero que vocês tenham curtido o resultado dessa aula. Espero que vocês tenham curtido a forma como a gente aprendeu as ferramentas e algumas técnicas. Mostrei algumas coisas que eu não tinha mostrado nas outras aulas também. Mas é só para mostrar que com o básico a gente também consegue alcançar um resultado bem interessante. Se você curtiu essa aula, eu tenho certeza que você também vai curtir o nosso curso de identidade visual. Esse curso de identidade visual é um curso de identidade visual premium com foco no mercado internacional. Essa aqui é uma das aulas que a gente tem de Photoshop dentro do nosso curso de identidade visual, porque eu sempre falo que não adianta você só conhecer sobre o grid, como escolher a tipografia, como escolher as cores, você precisa ter o domínio da ferramenta para você aplicar os seus conhecimentos também. Tá? Então tem um curso de Photoshop dentro do curso de identidade visual premium que é gratuito, a gente tem um curso de Illustrator também que é gratuito dentro do nosso curso de identidade visual. Se você não conhece ainda, eu vou deixar uma descrição aqui embaixo para você ter acesso. E caso você já seja aluno, você já está vendo esse curso dentro da sua plataforma de identidade visual. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar nos comentários aqui embaixo, que vai ser um prazer responder. Um abraço e até a próxima.